Fala pessoal, meu nome é Ana e hoje eu tô aqui para mostrar como é que eu faço o meu diário de leituras. Primeiramente, o que é um diário de leitura? Diário de leitura é um livro ou um caderno, uma agenda, onde você anota quais são as suas leituras. Geralmente você coloca ali título, a nota que você deu, as suas citações que você mais gostou, esse tipo de coisa, e acaba ficando um registro ali das suas leituras. E é, muito legal para quem lê muito, porque conforme você vai lendo, sei lá, 10 livros no ano, e aí vai aumentando, às vezes você esquece qual é o seu trecho favorito, e o diário de leitura faz um registro bem bonito ali sobre tudo que você já leu. Eu conheci os diários de leitura quando eu comecei a seguir alguns perfis literários e tal, e tem algumas assinaturas de livros que eles mandam um diário de leitura pronto. Então tem como você encontrar na internet. Tem um que é bem comum, que é o passaporte de leitura, que ele é um passaportezinho pequenininho, e aí você coloca só, o nome do livro, qual é o gênero dele, alguma coisa assim. E quando eu vi que tinha bastante opção para quem queria comprar, mas eu gosto muito de fazer as coisas de forma manual, porque eu acho muito legal, muito gostosinho ali sentar, escrever. Então eu comecei a pesquisar o que tinha de informações nesses e decidi fazer o meu próprio, porque aí ao longo do tempo eu poderia alterar que informações que eu queria colocar. Se fosse um livro que eu gostei muito, eu podia usar 2 páginas para ele. Se fosse um livro que eu não gostei tanto, eu podia colocar só uma pequena citação. Algo assim que fosse mais adaptado sobre como eu gosto de organizar minhas leituras. Apesar de eu ter conhecido isso pela maneira manual, né, eu fui pesquisar como fazer o caderno. Mais tarde eu descobri que existem um monte de aplicativos que já fazem isso de maneira digital e com certeza mais fácil para algumas pessoas. Eu uso o Scoob, lá eu anoto tudo, parece que é a maior rede social de livros que tem. Eu sei que tem também o Cabeceira, que também é um aplicativo de organização de leituras. Mas ainda assim eu gosto muito do manual, porque eu fico pensando, assim, no futuro, né? Eu, sei lá, com 40, 50 anos, pegar ali na prateleira o meu diário de leitura e falar: ai, que lindo, quando eu tinha 20 anos eu estava lendo Orgulho e Preconceito, ou alguma coisa assim. Acho muito legalzinho. Então, vamos ao que interessa. Vou mostrar agora para vocês como é que eu organizo e como que ele é por dentro. Então, vamos lá. Esse aqui é o meu diário de leitura. Esse caderno aqui eu mandei fazer porque eu tinha umas folhas de rascunho e eu não queria... Era muita folha, aí eu queria transformar num caderno, alguma coisa assim. Eu mandei fazer numa gráfica aqui da minha cidade. Mas você pode fazer com um caderno normal e tal. Eu queria um caderno de brochura assim, que parecesse um livro. Só que, como vocês podem ver, conforme eu fui acrescentando coisas, ele foi ficando muito grosso. Então, tem que dar uma maneirada aí na quantidade de coisas que você coloca dentro. Aqui no início eu coloquei um post-itzinho, diário de leitura da Ana Berna. Aí aqui, logo no início, para ter um destaque de honra, né, eu fiz uma galeria de leituras da Bíblia, porque eu tenho a prática de tentar ler todo ano a Bíblia toda, né, eu acho muito importante. Então, eu fiz aqui um espaço, um grande espaço aqui para colocar todos os anos que eu lesse a Bíblia. E já tem aqui as últimas 7 vezes que eu li a Bíblia aqui toda. Então, eu quis dar um destaque para essa parte, porque eu acho que é muito importante. É importante para mim, né? Então, quis colocar. E ao longo de todo o diário, eu fui colocando essas fotinhas, tá vendo? Eu fiz no Canva, fiz um gráficozinho assim no Canva, coloquei todas as fotos que eu queria usar. E aí depois eu imprimi em papel fotográfico, que é aquele papel bem brilhante. Como elas ficam pequenininhas, a qualidade, claro, não fica tão boa assim, mas olha só, até que ela é bem boa, fica bem bonito, bem brilhante, parecendo igual um papel de fotografia impressa que usava antigamente. Mas vamos às leituras, né? Todo ano eu pego e faço uma capinha assim, então já tem de 2020, 21, 22 e já comecei o de 2023. Aí eu coloco uma foto minha segurando os livros, né? Ou perto dos livros, para ter ali uma noção de quantidade também, que eu acho muito legal. Aí coloco leitura de 2020, um resuminho de todos os livros que eu li. Aí eu queria fazer meio que um livro por página, só que depois eu vi que sobrava muito espaço. Esse livro, por exemplo, eu li para a faculdade, então ele é um livro bem técnico, e aí eu acabei não colocando trecho, né, sobre ele em específico, mas no geral é assim, ó, eu coloco a fotinha do livro, o texto, aí dentro desse quadradinho, né, eu coloco o nome dele e o autor, coloco o ano e o país que ele foi publicado a primeira vez, o gênero, a data que eu li para ver os meses e quantas páginas tem.
Aí antes eu colocava nota, só que aí depois eu comecei a achar muito difícil colocar nota para as leituras, então depois vocês vão ver que eu meio que desisti. E aqui eu coloco os trechos. Alguns, por exemplo, esse aqui eu tenho ele. Alguns eu não coloco tantas citações porque eu já anoto nos próprios livros. Por exemplo, pegar um exemplo desse aqui, né? O livro que eu tava lendo. Eu faço as anotações com os post-its e eu faço também, eu grifo por dentro, dependendo da importância que é pra mim, é que tem aquela frase, eu até anoto alguma coisa. Não tenho esse problema de anotar, porque eu tenho muito processo de pesquisa e consulta. Então, depois, quando eu for consultar o livro, esses lugares que estão grifados ou com algum tipo de anotação, eles vão facilitar para mim encontrar aquela informação que eu tô procurando. Isso ajuda também a fazer os vídeos, né? Porque às vezes eu não consigo gravar um vídeo logo depois de ter feito a leitura. E aí depois eu só volto, vou nas citações e me lembro ali de qual que é a essência da leitura que eu tô fazendo. Aqui, então, eu fui passando por 2020 e aí chega 2021, a quantidade de leituras aumentou. Aí, para esse ano, eu fiz em azulzinho. Então, leitura de 2021, a lista de livros que eu li, a fotinha. Mas, basicamente, eu tento colocar pelo menos uma citação ali. E já comecei a desistir ali da ideia de colocar uma página, né? E fui colocando. Eu gosto muito disso de colocar a fotinha, porque, por exemplo, O Nome do Vento eu não tenho o livro, né? Eu li ele pelo Kindle. Então, meio que eu ficava, não tem na minha estante. Aí eu coloquei ele aqui como se fosse uma espécie de estante. E aí eu faço isso de colocar também gênero, porque eu tenho um pensamento de não viciar muito em ler só um tipo de gênero, por exemplo. Ler só fantasia, ler só romance. Eu gosto de oscilar bastante. Então, eu vou ali por uma leitura ou outra e tento oscilar ali entre assuntos que eu concordo, assuntos que eu discordo, assuntos que eu ainda não conheço, são tipos de leituras que eu acho importantes. Aí aqui as leituras de 2022, a mesma coisa, coloquei a fotinha, os livrinhos. Aí aqui eu fiz ele todo em rosa, esse aqui já ficou mais bagunçadinho, mas o pior é que eu gosto desse jeito bagunçado. Uma coisa que eu devia ter prestado atenção, quando eu fui fazer a impressão dessas fotinhas, eu comprei um papel fotográfico que ele era muito grosso. Então, como vocês podem ver, ó, ele fica meio enrugado quando dobra. Quando eu for colar as próximas fotos, desse ano, por exemplo, ou eu vou comprar um papel fotográfico mais fino, ou então eu vou fazer a impressão na própria folha A4 normal mesmo, porque, sabe, não tem condição, fica muito grosso. E outra coisa também é que eu comecei a perceber que esses do meio atrapalham, então comecei a colocar eles aqui do lado. Como vocês podem ver, 2022 deu bem mais certo, ó. Ficou mais organizado, ficou melhor. Esse aqui é o de 2022. Inclusive, tem vídeo no canal falando sobre todas as minhas leituras desse ano. Vou deixar o cardzinho aqui. Aí, aqui a gente começa 2023. Ainda não tem a lista, nem tem a foto, né? Porque eu faço isso só no final do ano. Mas eu já comecei a colocar alguns. Não deu tempo ainda de imprimir as fotinhas, então não tem. Mas tá aqui seguindo a mesma lógica, ó. O nome, o autor, ano e país, data, gênero, páginas. E uma coisa que eu tô tentando fazer, mas eu não sei se vai dar certo porque tá ficando muito grande, é o seguinte. Usando o Scooby, pra poder contabilizar lá as leituras que eu tô fazendo, você tem que meio que fazer uma resenha sobre a leitura. Que é uma coisa que eu meio que já faço porque eu sempre posto no Instagram, né, falando sobre a leitura que eu fiz. E aí eu comecei a tentar imprimir essas resenhas, os textinhos. Algumas ficaram muito grandes, né? Tipo essa daqui, ó. Tu é doido. E aí eu tentei ir colocando aqui, mas eu já vi que é uma ideia que meio que não dá muito, porque fica muito grosso, é só. Então, não sei. Será que eu vou tirar depois? Não sei. Aí aqui eu já vou deixando o espaço para as fotos, porque como eu já sei que minha quantidade de leitura tá grande, eu espero para imprimir as fotinhas todas juntas, para até gastar menos, né, numa mesma impressão. Os materiais que eu uso para fazer isso são basicamente canetinha e marca-texto, colorido e tal. E eu gosto muito de usar os post-its, né? Como vocês viram, cada ano eu faço de uma cor. Então, a gente tem aqui laranja, azul, rosa. O desse ano é roxo, mas eu não achei o post-itzinho roxo aqui. Eu acho que eu vou fazer com um papelzinho. Mas não tem muito problema não, porque não tem que ser tudo igual, né? A ideia é fazer uma coisa divertida. Aqui no final, de trás pra frente, eu queria colocar livros que eu já li, mas que não foi nesses últimos anos, mas sagas que eu li, colocar alguma citação.
Ainda não tive tempo de organizar, mas ficou meio como se fosse uma galeria ali, porque são muitos livros e tal. Como vocês podem ver, tá até bagunçadinho. E aqui no final eu coloquei a minha grande lista de livros para ler antes de Jesus voltar, que é meio que a lista que eu me inspiro de leitura, né, que eu fiz. Eu fiz ela no Word, porque escrever ia dar muito trabalho, acho que deu umas, não sei, 200 livros, não sei. E aí, conforme eu vou lendo, eu venho aqui e marco e coloco o ano que eu li, alguma coisa assim. Mas eu me perdi já nas contas das cores, então não tô seguindo nenhuma lógica de cor. Mas eu fui colocando todas as leituras pra eu vir aqui depois e marcar que eu fiz. Aí, ó, 315 leituras. São 315 livros. Eu fiz essa lista baseada naquele livro, acho que são os 1000 livros mais influentes, alguma coisa assim. E incluí também outros livros que eram de interesse, que eram livros que... livros da minha profissão, entre outras coisas, pra ter meio que uma referência, né? Porque às vezes a gente fica, não tenho nada pra ler. Aí eu venho na lista e procuro. Eu gostei de fazer desse jeito porque, ao invés de quando você compra um diário de leitura para você poder usar, você meio que fica meio preso ali no tempo, no espaço que você precisa, nas informações que você tem que inserir. E dessa forma aqui eu gostei porque eu tenho mais espaço, né? Eu posso transformar em um lugar onde eu vou só anexar as minhas resenhas, ou então eu posso continuar com as fotinhas, ou então eu posso usar uma página para cada. E você sempre pode mudar de ideia, né? Tem aqui um monte de coisas. Eu até nem fiz ele com linhas, porque eu queria justamente essa possibilidade de desenhar, se eu quisesse, de fazer o texto assim ou só assim, de colocar um texto. E no final das contas, para alguns pode ser mais trabalhoso, né? Mas eu gostei, porque eu acho legal ter essa liberdade criativa para armazenar como que você gosta das suas leituras. E era isso o vídeo. Muito obrigada para você que assistiu até o final. Eu espero que, conhecendo mais sobre isso do diário de leitura, isso te incentive a ler mais. Acaba virando um prazer pegar as coisinhas ali, sentar, escrever sobre a leitura que você fez. Isso acaba incentivando a gente a ler mais também para poder escrever mais. Faz a gente escrever mais sobre as leituras, faz a gente compartilhar mais. E até ter um momento de reflexão ali sobre o que você leu, o que significa para você. Então é uma experiência que me faz muito bem e acaba sendo meio terapêutica também, junto com a leitura. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida ou até uma ideia que você tenha, você pode deixar aqui nos comentários. Se inscreve no canal se você curtir e muito obrigada por assistir o vídeo. Tchau!